Cara, render, o que eu posso passar? Acho que eu vou passar para você, Igão, falar um pouquinho sobre a render, né? Porque o nosso glorioso aí, Vaquilis, perguntou qual que é a nossa opinião sobre ela aí? Você tá mutado. Bom, a gente tirou uns 2 dias para poder estudar e pelo menos ter uma ideia do que esses caras fazem, qual é o produto deles. Eles têm um projeto que estão no setor de DePIN, que a gente chama, né, que é basicamente infraestrutura centralizada, muito nessa linha de, às vezes, cara, envolvendo desde provedores de Wi-Fi até armazenamento de dados, muito um pouco do que era a linha, sei lá, com Filecoin, Arweave no ciclo passado. Só que no caso da Render, cara, eles têm um produto que é para processamento de imagem, tudo que envolve a necessidade de uso de GPUs. Então hoje os computadores eles têm GPUs, né? GPUs ele é um tipo de equipamento, um tipo de hardware que ele consegue realizar vários processamentos menores de maneira paralela, né? E você utiliza ele, por exemplo, para realizar o processo de renderização de imagem, você conseguir rodar alguns modelos de treinamento para machine learning, e aí tem, obviamente, uma intersecção muito grande com inteligência artificial, e vai mais ou menos nessa linha, né? E qual que é a ideia dos caras? É você criar uma rede descentralizada de processamento de GPUs. Então, eu vou tentar trazer um exemplo bem tangível assim, mas, cara, em 2021 eu fazia mineração de Ether, né? Proof of Work com o meu computador, porque o meu computador ele tem uma GPU muito boa. Se o meu computador ele tivesse um hardware ainda melhor, eu poderia ser meio que um node da Render, e se algum cliente entrasse em contato, entre aspas, com a Render, quisesse, por exemplo, renderizar uma imagem, essa demanda poderia cair para mim, né? E aí minha máquina seria responsável por renderizar essa imagem, ou fazer qualquer que seja o trabalho aí que envolva GPU, e aí a pessoa ia me pagar, só que eu ia receber ali em tokens render, etc. E aí a ideia dos caras é você ter meio que esse set de validadores, não de validadores, né, mas de operadores, de máquinas que fazem esse processo de uso de GPUs, para você conseguir competir eventualmente com grandes empresas que têm o monopólio, né, o oligopólio desse mecanismo. Então, uma analogia que, cara, que eu tentei criar quando eu estava estudando é pensar mais ou menos como se fosse um Airbnb de distribuição de processamento de GPU, entendeu? Se tem uma pessoa, cara, em algum lugar do mundo que tem uma máquina boa parada e ela pode prestar esse serviço, e tem, cara, vários criadores ali, designers, programadores que mexem com inteligência artificial, etc., você consegue meio que criar um marketplace para esses caras se comunicarem e você utilizar de cripto para que esse pagamento ele seja realizado. Eles foram para Solana, né? Então o token está na Sol. E, cara, por conta de toda essa narrativa que não está só em cripto, né? Tá no mundo como um todo, de inteligência artificial. Você tem ali um caso, por exemplo, até do mercado de ações. Eu deixo para o Bills Medeiros falar um pouco melhor sobre isso. Mas você tem, por exemplo, a alta da NVIDIA, etc. Isso chama muita atenção para cripto, porque acho que uma diferença que a gente tem para esse ciclo que a gente não tinha em 2021 é que agora parece que estão surgindo os primeiros produtos que podem levar a cripto a, cara, criar de fato um produto, né? E Render vai muito nesse caminho. Quando o Idênio aqui está falando para você, a gente pode falar sobre AI, OZ e DePIN. Render tá nesse mercado ou nada a ver? Porque Render está no mercado. Pode falar, eu não entendi se ela funciona parecida com aquela lá que era das antenas de celular. Como que era o nome dela? Essa aí é a Helium. Helium, exatamente. É uma parada parecida com a Helium? Cara, é o mesmo setor. A gente coloca tudo na mesma caixinha, que é esse setor de DePIN, porque é mais fácil você empacotar tudo, né? E criar uma narrativa em cima disso. Que é essa narrativa, cara, de sei lá, máquinas, infraestrutura da internet descentralizada. Então, é nessa linha. Só que, por exemplo, esse cara, o Hélio, que você comentou, é para você conseguir prover Wi-Fi na internet para pontos, eventualmente, que você não tem acesso. Ou conseguir distribuir de uma forma que você consiga cobrar mais barato, né? No caso, por exemplo, do que a gente tinha com a Filecoin, a Arweave, em 2021, que acabam entrando nessa narrativa, você tinha uma narrativa mais pautada em armazenamento de dados, como se fosse um concorrente ali com uma cloud da vida, né? As grandes provedoras de cloud. No caso da Render, e você não tem só a Render, mas também tem projetos como a Akashi, você já está se referindo a descentralização e distribuição de processamento, né? Então, tanto processamento utilizando GPUs ou CPUs, que são tarefas separadas. No caso da Render, é mais focado nesse processamento de GPUs, que aí entra essa questão de inteligência artificial,
renderização, né, o nome, né, de imagens e afim. Então, tá tudo meio que empacotado nesse setor aí. Ô, Igão, eu tenho uma dúvida sobre isso. O case descentralização de processamento e DePIN tá muito claro. E o bom da Render é que ela surfa tanto DePIN quanto IA, que são duas narrativas quentes, né? O mercado está comprando bastante isso. E é engraçado, né? Porque DePIN era algo que tem desde o último ciclo e pareciam que eram criptos mortas, né? Filecoin, a Rive, principalmente na parte de armazenamento de dados, surgiram no último ciclo e naquela época parecia que era realmente um negócio que não ia para frente de forma alguma e agora voltou muito à tona do mercado, né? Mas a questão da Render, existe algum certo foco em IA? Ou o modelo de negócio dos caras, o business dos caras é meio que tipo agnóstico de em caso de uso, ou realmente o foco dos caras cara, descentralização de processamento em IA, e se a gente tem algum caminho de que esse modelo é minimamente mais eficiente do que o modelo tradicional, tá ligado? Tentando construir um mapa na minha cabeça de, tipo, quais são as destravas, o que faria a Render porrar, que não seja apenas valorização da ação da NVIDIA. Porque hoje na minha cabeça, Render mano, beta play NVIDIA. Se a NVIDIA sobe, Render sobe. Se a NVIDIA começar a cair, desmoronar e todo mundo ficar bearish em IA, Render vai desmoronar também, tá ligado? Tô querendo tem um offset entre os dois gráficos. Tem um offset entre os dois gráficos. Se um parar de subir, o outro vai parar de subir. Exato, não, com certeza tem, tá ligado? Tipo, é NVIDIA com maior volatilidade, é isso. A única coisa que eu quero entender mano, existe algum driver, algum catalisador de preço para essa parada que não seja, na sua cabeça, não tem resposta pronta, que não seja apenas isso? Cara, o projeto ele não inicialmente foi construído só pensando em IA, né? Obviamente eles estão se munindo, utilizando mais a narrativa de IA agora, até porque foi não vou dizer que foi um movimento disruptivo, porque não chega a ser disruptivo, mas que meio que chamou a atenção do mercado nos últimos 2 anos. O projeto da Renda é um projeto antigo, eu não lembro a data agora, tá? Eles começaram com uma blockchain própria, depois que eles migraram para Solana, mas eles não são antigos. Se eu tivesse que chutar a data, eu acho que eu chutaria algo em torno de 2017, mas eu posso ter enganado. E na época era muito mais voltado para a questão de renderização mesmo, né, de processamento de imagem. Até porque na visão deles, inicialmente, era uma necessidade mais latente. E fazia mais sentido, pensando, cara, que ao longo do tempo, isso de fato acontece, você tem a melhora na capacidade de transmissão de imagens, né? Então, se antigamente no passado a gente só conseguia transmitir tantos pixels, falando numa linguagem bem porca aqui, tá? Mas tantos pixels, agora você consegue executar muito mais. E aí, executando muito mais, você vai ter mais produtos ou mais usuários vão passar a trabalhar com esse tipo de coisa, e aí você cria um produto que ele, vou dizer que ele escala junto com essa demanda, mas que ele consegue atender uma demanda que, na visão do time, isso é antigo, era uma demanda que só vai crescer ao longo do tempo, né? Uma demanda completamente descorrelacionada com IA. Aqui a gente está falando só, cara, de processamento de imagem mesmo, que é um negócio que vai acontecer. Vou dar um exemplo muito legal que eles citaram no Solana Breaking Point no ano passado, né? Você tem, por exemplo, o Apple Vision, né? Cara, o Apple Vision, ele é um negócio que você não está trabalhando mais com algumas imagens planas, assim, né? Na verdade, vou dar um passo atrás. Antigamente você tinha meio que só uma camada de imagem. E quando surge o 4K, você tem, obviamente, 4 vezes mais imagens para mostrar. Agora, com o Apple Vision da vida, você vai ter, cara, imagens meio que com profundidade, vamos colocar dessa forma. 3D, e você precisa processar isso. Então, né, e como todos os usuários no futuro, todos os seres humanos, entre aspas, vão acabar adotando esse tipo de coisa, na visão deles, a demanda por processamento de imagens é um negócio que vai aumentar de uma maneira que, na visão deles, mesmo as empresas tradicionais não dariam conta. Então, eles vão estar subindo essa demanda. Essa era a visão inicial. Só que, cara, de 2018, 2019, se eu não me engano, conforme IA e Machine Learning foram ganhando força, e aí, cara, programadores de todos os tipos precisam ficar rodando, precisam ficar treinando algoritmo, isso é um trabalho de GPU do caralho, você também pode absorver essa necessidade, né? Então, cara, Render não tá... Se rodar um algoritmo de IA, não tá, cara, limitado a poucas coisas. Pode ser, cara, que a academia, né? Academia, quando eu digo, é a universidade. As universidades vão precisar alocar esse poder computacional para rodar os algoritmos deles. Então, eles acabaram abraçando, e eles têm 3 frentes hoje, as 2 primeiras são essas, eu esqueci a terceira. Mas no Solana Breaking Point eles anunciaram que eles têm essas 3 frentes que eles querem atacar de maneira igual.
Então eles são bem agnósticos. No final do dia, criar uma rede boa de distribuição de processamento de GPU, né?